E aí galera, beleza? Então, o vídeo de hoje é o quarto vídeo da série de criação de personagens. Hoje a gente vai falar sobre a mecânica de pulo. Então, é isso. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Compartilha com seus amigos, com a galera que você conhece de computação. E é isso aí, vamos lá. Bom, galera, acabei de abrir o Unity aqui. Vou dar play no jogo pra gente ver como tá ficando. Até agora eu consigo ir pro lado e pro outro, mas o personagem em si, ele não vira, ele não caminha, ele não tem animação ainda de caminhar embutida nele. A gente já fez a animação, mas ainda não embutiu. E se eu apertar espaço, ele ainda não pula. Então hoje o que a gente vai fazer é isso. Eu quero apertar espaço e quero que o personagem pule. Beleza? Vamos lá. Na semana passada, a gente colocou um Rigid Body no nosso personagem, que é dar habilidades físicas, características físicas ao nosso personagem. A gente precisou disso para poder fazer ele andar. E hoje a gente também vai precisar usar o Rigid Body para fazer ele pular, certo? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu vou clicar aqui no Player Controller. Antes da gente fazer o código para o personagem pular, eu quero falar para vocês um conceitozinho bem importante de programação, que é função. Eu vou explicar de uma forma, assim, rasa, porque eu só vou explicar mesmo o que a gente vai usar. Mas tem várias propriedades interessantes de função que eu quero explicar, então eu vou até fazer um outro vídeo depois sobre isso. O nosso código, ele é lido pelo computador assim. Ele lê quais variáveis foram declaradas. A gente tem velocidade. Ele lê a função de start. Isso aqui já é uma função. Tudo que está aqui dentro, ele vai ler quando eu der play no jogo. Então, é um bloco, tá vendo? Ele vai ler esse bloco de código quando der play no jogo. E essa função de update, ele vai ler várias vezes por segundo. Então, esse é um bloco, update. E aí ele vai ler esse bloco várias vezes por segundo. O que está acontecendo? O computador, ele lê as linhas de código em ordem. Então, ele lê 1, 2, faça isso, como uma receita de bolo, né? E aí ele vai lendo, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, me dê um resultado. E aí tem o output, que é o que sai daquele código. Você tem a entrada e depois tem a saída, certo? Na função, é como se você direcionasse o computador para um bloco diferente de código. Então, você tem código, faça isso. E aí, aqui tem uma função. Por exemplo, nesse caso, move, que é para o personagem se mover. E aí, todos os códigos referentes a se mover vão estar aqui em cima. Código. Tá? E aí, depois continua. Faça isso. Então, o que acontece na hora que o computador vai ler? Ele lê essa linha, essa. Opa! Tem uma função aqui, ou seja, algum bloco de código que eu preciso ler em outro lugar. E aí ele lê, move. Onde é que está essa função move? Está aqui. Então ele lê. Acabou. E aí eu continuo, volto para cá. Então, o que a função faz é criar blocos de código e meio que mudar a ordem do computador ler aquilo. Então, se eu quisesse fazer uma função para o personagem se mover usando esses códigos aqui do vídeo passado, o que eu iria fazer? Eu tenho uma declaração, isso daí não sai do lugar, fica aqui. E aí, dentro de update, eu leria, né? Cada vez que chamasse update, lê isso, depois de novo, várias vezes. Sempre que chamar update, eu leio. Então, em vez de ler isso, eu vou ler o nome da função, que eu vou chamar de move, e aí bota esses parênteses. E eu vou pegar isso aqui e jogar dentro de uma função chamada move. Então, void move. E jogar isso lá dentro. Então, agora como é que o computador vai ler? Start, não tem nada. Update. Opa, tem a função move. Aí ele vai procurar onde é que está essa função move. Está aqui embaixo. Então, ele vai ler aqui. Aí, pronto. Chama update de novo. Tem a função move. Onde é que tá? Tá aqui. Lê de novo. Isso. Para que isso serve? Para deixar o código mais limpo. Porque agora a gente vai ter jump, a gente vai ter várias outras funçõezinhas que para a gente, visualmente, vai ser muito mais interessante usar funções para organizar o código. Inclusive, quando você não estiver fazendo nada na função de move, eu gosto de fazer assim, ó. Encolhe.
encolhe ela, você só se preocupa com o resto. Senão o código fica muito cheio de coisas, você não começa a ter uma hora que você não vai entender mais nada. Pronto, então agora a gente tem uma função move, que vai ser chamada várias vezes dentro de update. E essa função tem esse bloco de código aqui. Se apertou esse botão, que no caso é as setas, aí vai se mover. A gente viu isso lá no vídeo de como fazer um personagem andar. Se você quiser, volta um vídeo nessa playlist que você vai entender tudo direitinho desse código. Agora vamos fazer a parte de pulo. Então eu vou criar uma função jump, tá? Nosso bloco de código vai estar dentro dessa função de jump. Eu vou precisar de uma variável chamada força do pulo, ou seja, jump force. Então vai ser pública, igual a velocidade, para eu poder mudar ela lá no Unity. Eu vou botar um comentário aqui e escrever variáveis de pulo. E aqui, para a gente separar bem direitinho o que a gente está fazendo. É bom manter seu código organizado, até para outras pessoas que forem ler. Variáveis de andar. Então, eu vou fazer um public float, força do pulo, né? Jump force, certo? O que é isso? Um float é um número quebrado. Público, porque eu quero ver esse número lá na Unity e poder mudar por lá, tá? E aí, a gente vai ter o rigid body. Lembra que eu falei que a gente vai precisar de física para poder fazer o pulo? Então, a gente vai precisar pegar a componente do rigid body. Em outras palavras, o nosso player tem várias componentes, né? Então, uma dessas componentes é o rigid body. A gente vai precisar pegar isso. A gente vai, então, declarar um rigid body qualquer e vai falar, ó, esse rigid body é o do player. Vou mostrar para vocês, ó. Private rigid body. Ele até dá a opção. É como se fosse um float, um int, uma string. É um rigid body. É um tipo de objeto. Então, private rigid body. E aí a gente coloca o nome rigid body mesmo. Aí. Private rigid body. Eu quero um objeto do tipo rigid body chamado rigid body. E aqui no start, ou seja, na hora que dá o play, a gente vai falar, esse rigid body é o componente do player. Então, para falar isso rigid body é igual a get component. E aqui dentro é o tipo de componente, ou seja, rigid body 2D. E aqui abre e fecha parênteses, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu declarei rigid body do tipo rigid body. Pronto. Aí eu falo, quem é esse rigid body? É o componente do player. E por que que ele sabe que é do player se eu não falei nada de player aqui? Porque esse código tá dentro do player. Esse código tá aqui. Se eu falar get component, ele sabe que eu tô pegando o componente daqui. Porque o código tá aqui. Pronto, então agora eu peguei meu rigid body, eu posso mexer com ele, certo? Então eu vou fazer a minha função de pulo. Vou pegar aqui, vou escrever void jump, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Vou fechar esse de move aqui que a gente não vai usar. Jump vai ser assim. If, se o jogador apertar espaço, dá um impulso para cima. A ideia é essa, certo? Se o jogador apertar espaço. Em linguagem de programação, o que isso significa? Se o input get button down, ou seja, apertou aquele botão. Se o input get button down for jump, por que eu posso colocar direto jump? Porque a Unity, ela coloca o botão de jump já como espaço, sabe? Tipo, você não precisa falar get... Outra opção, no caso, seria input.get key down, porque aí você precisa dar o código daquela tecla. Key code space. Tá vendo? Você pode fazer assim. Mas são duas opções. Você pode fazer if input get button down jump ou if input get key down key code space. Dessa forma você está pegando a tecla certinha e dessa forma você está pegando o que seria colocado como botão de jump. Lá nas configurações do jogo você consegue mudar o que seria o botão de jump. Você pode botar que jump é o 1, o 2, o 3, o espaço, qualquer coisa. Nas configurações atuais e, tipo, já quando você abre o jogo, tipo, agora eu não fiz nada. Então, é o espaço, a tecla de espaço é o jump. Então, eu vou colocar assim, input get que dá o jump. Se ele apertar essa tecla que é a tecla de jump, que no caso é o espaço, eu vou pular. O que seria pular? O que é que tem física no meu personagem? É o rigid body. Eu vou pegar meu rigid body e adicionar uma força a ele, para fazer ele pular. Então, rigidbody.add force. E aí lá dentro você pega dois parâmetros. Um vetor
que eu vou colocar, que vai ser aqui, ó. Se der para ler aqui, ele pede vector2 force. Então, a gente vai colocar dentro desse add force um vetor xy. O x vai ser 0, porque eu não quero mexer no 0, eu quero mexer no y, porque a força do pulo ela vai para cima, certo? Então, eu vou adicionar uma força no y. Então, x é 0F, o y vai ser jump force, que é justamente a força do pulo, que a gente declarou no começo. A primeira coisa, então, é isso. Eu vou botar essas duas coisas entre parênteses. Opa! Eu vou botar essas duas coisas entre parênteses, porque aqui eu vou passar uma outra coisa. Eu preciso dizer que tipo de força vai ser aplicado. Então, force mode 2D aí ali tem force ou impulso. Eu vou botar impulso. Eu quero uma força do tipo impulso, certo? E aqui tá vermelho. Por que tá vermelho? Porque esse vetor 0F jump force não existe. Então eu preciso declarar ele. Então eu tenho que dizer new vector 2 0F jump force. Salvei. Vamos lá ver se está funcionando. Vou dar play no jogo, tá? Ó. Apertei espaço. Nada aconteceu. Vamos descobrir por quê. Bora lá no nosso script. Temos velocidade igual a 5, ou seja, ele consegue caminhar, mas jump force é igual a 0. Como é que ele vai pular se a força do pulo é 0? Então vamos botar uma força. Eu vou botar 16, vamos ver o que é que rola. Do lado pro outro, pulei. Tudo bom. Talvez um pouco menos. Vou botar 4. Aí, perfeito. Pronto, agora ele tá pulando. Tá funcionando. Certo? Errado. Se eu apertar espaço várias vezes, dá essa merda aqui, ó. Por quê? Por que que tá acontecendo isso? Tudo bem, se você quiser um personagem que voa, aí um Flappy Bird, perfeito. Mas a gente não quer, né? A gente quer que ele pule e volte. Então a gente tem que falar assim, ó. Se o personagem estiver no ar e eu apertar espaço, então ele não vai poder pular, certo? O personagem só pode pular se ele estiver no chão e eu apertar espaço. Então eu preciso adicionar uma condição no nosso código. Então eu preciso falar o seguinte: se o jogador apertar o botão de jump e agora eu vou criar uma variável nova. Is grounded, tá? Tá no chão. Ou seja, se o jogador apertou o botão de jump e player e o astronauta tá no chão and is grounded, aí eu pulo, certo? E o que seria esse is grounded? Is grounded seria uma variável booleana que vai me dizer se ele está no chão ou não. Se ele está no chão, o is grounded vai ser true, tá? Se ele estiver no ar, o is grounded vai ser false. Então é isso. E como é que a gente vai dizer? Certo? Como é que a gente vai dizer se ele está no chão ou está no ar? Existe, na verdade, um método para isso. A gente vai ter dois objetos. Um objeto é o chão. O outro objeto é o pé do jogador, tá? E aí, entre o chão e o pé do jogador, vai ter um círculo. Se os dois estiverem dentro do círculo, então is grounded é igual a true. Se o jogador pular, então o pé dele vai estar aqui e o chão vai estar aqui. Então o círculo vai estar assim e is grounded vai ser false. Deu para pegar a ideia? É isso que eu estou fazendo. Eu vou criar um raio, um círculo com um raio. Quando essas duas coisas se descolarem, is grounded vai virar false. Quando essas duas coisas estiverem próximas uma da outra, ou seja, quando as duas estiverem dentro daquele raio, is grounded vai estar true. Então, eu vou fazer, dentro do jogador, a variável ground check. Isso aí vai ser um objeto, certo? Dentro do jogador, tipo, o jogador tem cabeça, braço, corpo. Dentro do jogador, eu vou fazer também um objeto chamado ground check, que vai servir para isso. Além disso, a gente já tem o chão, né? Já existe o chão. Então, eu vou criar no chão uma layer que vai falar, olha, isso aqui é chão, ou seja, isso aqui é ground. Vocês vão ver tudo na prática, só estou explicando mesmo a teoria. E aí, no código, a gente vai ter uma coisinha que chama overlap circle, que ele vai fazer justamente isso. Ele vai me dizer, objeto 1, raio, e objeto 2. Esse overlap circle, ele volta true se
o círculo está cobrindo esses dois objetos. E ele volta false se o círculo não está cobrindo esses dois objetos. Ou seja, tem isso e tem isso. Se o círculo estiver assim, true. Se o círculo estiver assim, false. Beleza? Então a gente vai ter essa variável isGrounded, que vai falar se o nosso player está no chão. IsGrounded vai ser false se ele não estiver no chão e true se ele estiver no chão. Então, a gente vai usar esse overlap circle, porque ele vai dizer exatamente se está no chão ou não. Overlap circle, então, o retorno do overlap circle, então, vai ser isGrounded, certo? Vocês vão ver no código agora, vai ficar melhor para entender. Vamos lá. Ó, dentro do personagem, ele tem corpo, braço, esquerda, direito, perna, esquerda, direita. A gente vai criar mais um objeto. Então, clica com o botão direito no personagem, Create Empty. Beleza? Esse Game Object vai ser Ground Check. E a gente vai colocar, eu vou clicar na cena para poder mexer nele. A gente vai colocar o Ground Check bem aqui, bem no pezinho do nosso personagem. Tá? Pronto, só isso. A outra coisa, esse é o nosso objeto 1. A outra coisa que seria o nosso objeto 2 é o chão. Então a gente vai dizer aqui, ó, no nosso objeto chão, a layer, a gente vai colocar ground. Por quê? A gente está falando pro Unity, ó, isso aqui que é ground. Se a gente colocar a layer ground no nosso personagem, vai falar, ó, nosso personagem é chão. Entendeu? Então a layer tá dizendo isso aqui que é isso. Então a gente clica no chão, porque a Unity, para Unity, tudo é desenho. Então a gente vai clicar no nosso desenho do chão e vai falar, ó, aqui é ground. Então a gente tem que criar uma layer, add layer. Aqui é a primeira que dá para editar. Ground. Enter. Pronto, clica aqui no chão. Agora vai ter lá a layer ground. Então agora eu sei o que é chão, eu sei o que é ground. Pronto, vamos pro código. Eu vou escrever aqui, resolvendo bug do pulo. Para ele não ficar pulando para sempre, né? Então a primeira coisa que a gente vai precisar é uma variável booleana chamada isGrounded, que é o que vai validar isso aqui. Então, private bool isGrounded. Igual a true, porque ele começa no chão, né? Aí depois que vai mudando. A gente vai precisar também de um tipo chamado transform, que vai ser o nosso ground check, que é aquele objeto que a gente colocou dentro do jogador. A gente vai precisar pegar ele, certo? E vai ser public. Por que vai ser public? Eu vou salvar para vocês entenderem o que aconteceu lá no Unity. Vou clicar no personagem. Apareceu aqui, ó, um ground check. Eu preciso falar pro código qual é o objeto que eu vou comparar com o chão, certo? Quem é o ground check, não é esse? Então eu vou clicar aqui e vou em ground check. Então quando eu faço isso, eu tô falando pro código, ó, ground check é esse carinha aqui. Esse aqui. Eu preciso relacionar eles dois. Então pronto, agora eu tenho um public transform chamado ground check. E agora falta a gente reconhecer o chão lá no código. O chão vai ser uma layer mask, que é um outro tipo do Unity. Por quê? Porque o chão tem a layer ground. Então a gente precisa de um layer mask para pegar isso aqui. Vocês vão entender tudo melhor quando eu fizer a função mesmo em si. Então eu vou precisar de uma public layer mask chamada what is ground. O que é chão? Porque o código também não sabe. E aí eu vou aqui no Unity, vou no meu personagem, apareceu aqui, ó, what is ground. Eu tenho aqui a opção de todas as layers, porque esse objeto é do tipo layer mask. E aí eu vou clicar em ground. Então todo mundo que tiver a layer ground, ou seja, chão tem a layer ground, é ground. What is ground? Quem tem layer ground. Então agora eu tenho dois objetos, ground check, que é esse, e o chão, que é o layer ground, ground, certo? E eu preciso também do raio do nosso círculo. Então eu vou criar uma variável pública float, do tipo float, chamada circle radius, que é o raio do nosso círculo, que vai pegar o ground check e o what is ground. Pronto. Agora a gente só pode pular se a pessoa apertou o botão jump e se o jogador está no chão. Então a gente precisa de uma outra função que eu vou chamar de check if is grounded e vai falar se está grounded ou não. Is grounded, então vai ser physics2d.overlapCircle, que é o que a gente precisava, que é aquela função que vai trazer true ou false se os dois objetos estiverem dentro do círculo. E o objeto 1 quem é?
ground check ponto position. Ou seja, ele vai pegar a posição do nosso objeto ground check. O do meio vai ser o circle radius, que é o raio. E o objeto, ele já dá ali, ó. Se você olhar, what is ground. Pronto. Só que a gente precisa chamar uma função, porque senão, o que é que vai acontecer? Eu vou ler move. Pam, 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 cada linha de move. Eu vou ler jump. Pam, 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 cada linha de jump. Eu nunca vou ler check if it's grounded. Eu preciso de algum lugar no código que tenha, do mesmo jeito que tem aqui, move e jump. Certo? Então, eu vou botar aqui, ó, check if it's grounded. Porque sempre que eu for pular, eu vou precisar checar. Aí eu checo se tá grounded. Se is grounded voltar true, eu vou conseguir pular, porque eu vou estar apertando o botão de jump e is grounded vai estar true. Vou salvar meu código e vamos testar. Ó, tá tudo aqui. Velocidade, tá certinho. Ground check é esse objeto, ok. O what is ground é o layer ground, ok. Circle radius tá 0. Vou botar 0,3. 0,3. É bem pequenininho mesmo, porque se eu tiver um pouquinho fora do ar, eu já não posso pular de novo. Vou dar play. Pulei. Ó, vou apertar várias vezes o espaço. Agora ele não vai mais. Ele só pula se eu estiver no chão. Ele não tá mais voando. Pronto. É isso, galera, pelo vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido entender tudo. Foi um pouquinho mais complicado do que o vídeo de andar, mas deu pra pegar. Acho que se vocês assistirem assim umas 2, 3 vezes, talvez dê pra pegar. Mas qualquer dúvida, eu tô nos comentários, pronta pra ajudar vocês, qualquer coisa aí. Valeu, galera. Curte aí, comenta, compartilha, é nóis.